Sabe aquele momento na vida em que uma única frase muda completamente quem você é? Eu tive o meu numa terça-feira de manhã, sentada numa cadeira de couro preta na agência do Itaú da Avenida Paulista, segurando uma pasta com documentos que representavam 40 anos da minha vida. 40 anos transformados em números, extratos e uma grande transferência bancária de 450 mil. Todas as minhas economias. Me chamo Francisca Mendes. Tenho 61 anos, e até aquele momento eu acreditava que ser mãe significava dar tudo pelos filhos. Literalmente tudo, mesmo quando eles pisoteavam nossa dignidade com a naturalidade de quem pisa numa formiga no jardim. Durante décadas, carreguei a convicção de que o amor de mãe era incondicional, não apenas da minha parte, mas também que deveria ser protegido e valorizado pelos filhos. Que ilusão a minha! Era 10h37 da manhã quando meu celular vibrou. Uma mensagem do Ricardo, meu único filho, aquele que criei sozinha depois que meu marido José faleceu quando o menino tinha apenas 9 anos. Meu coração até acelerou ao ver o nome dele na tela. Não porque algo estivesse errado, mas porque nos últimos 2 anos, desde o casamento com Amanda, nossas conversas haviam se tornado cada vez mais raras e frias. Como quando você percebe que alguém só te procura quando precisa de alguma coisa. Mãe, sobre o jantar de aniversário da Amanda amanhã no Figueira Rubaiyat, você não está convidada. Minha esposa não quer te ver lá. Ela disse que sua presença deixa todo mundo desconfortável. É melhor você não aparecer. Li uma vez, 2 vezes, 3 vezes. As palavras continuavam as mesmas, mas meu cérebro se recusava a processar o que estava acontecendo. Ali estava eu, na mesa do gerente Geraldo, com 450 000 sendo transferidos da minha conta para finalizar a compra do apartamento de alto padrão no condomínio Alto do Morumbi. E meu filho me mandava uma mensagem dizendo que eu não era bem-vinda no aniversário da própria nora. O contraste era tão absurdo que chegava a ser cômico. Eu gastando todas as minhas economias para realizar o sonho da casa própria deles, enquanto recebia uma mensagem me excluindo da família que eu mesma havia ajudado a formar e sustentar. "A senhora está bem, dona Francisca?" Geraldo perguntou, notando minha expressão. Eu não estava bem, estava devastada, mas também estava começando a entender algo que deveria ter entendido há muito tempo. Que existe uma diferença abissal entre ser mãe e ser capacho emocional. "Posso fazer uma ligação rápida?" Pedi, levantando-me da cadeira. Minha mão tremia ligeiramente quando disquei o número. Não de nervosismo, mas de uma indignação crescente que estava começando a ferver dentro de mim. Caminhei até a área reservada do banco e esperei ele atender. "Oi, mãe. Recebeu minha mensagem?" A naturalidade na voz dele me cortou como uma lâmina. Como se fosse a coisa mais normal do mundo excluir a própria mãe de um evento familiar. Como se eu fosse uma vizinha inconveniente que às vezes aparece sem avisar. "Recebi sim, filho. Só queria confirmar se entendi direito." "Ah, mãe, não fica assim. É que a Amanda fica nervosa com essas coisas de família. Você sabe como ela é perfeccionista, e esse jantar vai ter os amigos importantes dela, pessoal do trabalho. Ela quer que seja uma noite especial. Especial. Sem a sogra constrangedora. Sem a mulher que trabalhou como professora primária durante anos, que depois montou uma loja de artesanato para que ele pudesse ter a educação que o trouxe até onde está hoje. E eu torno as coisas menos especiais? É isso? Não é isso, mãe. É que... Olha, você entende. São pessoas diferentes, com um padrão social diferente. A Amanda tem medo que você se sinta deslocada. Deslocada. Como se eu fosse um objeto fora do lugar. Como se uma mulher que construiu uma vida inteira com as próprias mãos não soubesse se comportar em público. Padrão social diferente. Repeti devagar, deixando as palavras afundarem. E qual é exatamente o meu padrão social, Ricardo? Mãe, não complica. Você sabe que a Amanda vem de uma família mais tradicional, com costumes diferentes, e você, com seu jeito mais simples? Simples. A palavra que eles usavam para me diminuir, sem soar cruéis. Entendo perfeitamente, Ricardo. Que bom. Sabia que a senhora ia compreender. A gente pode almoçar no domingo, se quiser. Só nós 3. Bem tranquilo. Tranquilo. Adequado para a mãe inconveniente. Um encontro seguro onde eu não constrangeria ninguém importante. Claro, filho. Tchau.
Desliguei e fiquei ali parada por alguns minutos, olhando o movimento do banco, as pessoas entrando e saindo, cuidando das suas vidas, dos seus sonhos, dos seus planos. E eu ali, prestes a entregar todo o fruto do meu trabalho para um filho que me tratava como um empecilho social. Mas naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. Foi como se uma névoa que há anos obscurecia minha visão, de repente se dissipasse completamente. Eu estava sendo usada, financeiramente útil, mas socialmente descartável. Voltei para a mesa do gerente com uma clareza mental que não sentia há décadas. Mudei de ideia, disse simplesmente. Como assim, Dona Francisca? Quero cancelar esta transferência, toda ela. O homem me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Talvez eu estivesse mesmo enlouquecendo, mas seria uma loucura libertadora. Mas, senhora, já está tudo encaminhado. A documentação pronta, a construtora esperando. São 450 mil reais. Cancele, por favor. Tem certeza? É uma quantia muito alta e pode haver multa por quebra de contrato. Tenho absoluta certeza. Posso perguntar o motivo da mudança? Olhei para ele e sorri pela primeira vez naquela manhã, porque acabei de descobrir que mereço mais respeito do que estou recebendo. Enquanto ele digitava no computador, minha mente voltou aos últimos 30 anos. Ricardo pequeno, sentado na mesa da cozinha do nosso apartamento na Liberdade, fazendo lição de casa enquanto eu corrigia provas dos meus alunos até altas horas. As madrugadas em claro preparando material didático e, mais tarde, produzindo artesanato para vender e conseguir pagar a faculdade particular dele. Os fins de semana que passei fazendo feira de artesanato em vez de descansar para que ele pudesse fazer o curso de inglês na Cultural. Lembrei de quantas vezes recusei convites de amigas para sair, quantos filmes no cinema deixei de assistir, quantas roupas novas não comprei para mim mesma. Tudo para que Ricardo tivesse o melhor, para que ele nunca sentisse falta de nada. Mãe, quando eu crescer, vou cuidar da senhora, ele me disse aos 10 anos, vendo-me exausta após um dia inteiro de aula seguido de uma noite de trabalho artesanal. Não precisa me cuidar, filho, só precisa me amar. Que ingênua eu fui. Acreditei que amor significava gratidão, respeito, inclusão. Descobri que para ele amor significava tolerância educada entre pagamentos de contas. Pronto, Dona Francisca. Transferência cancelada. O dinheiro permanece na sua conta. Obrigada, Geraldo. Saí do banco com uma sensação estranha. Não era alívio, não era tristeza. Era como se eu tivesse finalmente acordado de um sonho longo e confuso. Ou talvez de um pesadelo bem elaborado, onde eu era a protagonista inconsciente da minha própria exploração. No carro, sentei por alguns minutos apenas respirando. Olhei para o celular e digitei uma resposta para Ricardo. Tudo bem, filho? Divirtam-se no jantar. Simples assim. Sem drama, sem explicações, sem súplicas. Apenas a aceitação da realidade que ele havia me apresentado. Eu não era bem-vinda na vida dele, exceto quando minha carteira estava aberta. Dirigi para casa pensando em todos os sinais que escolhi ignorar nos últimos anos. As visitas cada vez mais raras, os convites para eventos importantes que nunca chegavam, as conversas onde eu me sentia uma intrusa na vida do meu próprio filho. Lembrei do Natal passado, quando cheguei na casa deles com uma ceia completa que havia preparado com carinho durante 2 dias. E Amanda me recebeu na porta dizendo: "Ai, Dona Francisca, que desnecessário. A gente já tinha encomendado tudo numa casa de festas. Agora vai sobrar comida." Sobrar comida. Como se meu amor tivesse data de validade e estivesse começando a azedar. Ou da vez que Ricardo me apresentou para um colega de trabalho como minha mãe que tem uma lojinha de artesanato. Não minha mãe, a empresária que tem o próprio negócio. Não minha mãe que me criou sozinha e pagou meus estudos com o trabalho dela. Apenas tem uma lojinha. Como se fosse algo de que se envergonhar. O pior era perceber que essa diminuição havia se tornado gradual, quase imperceptível, como uma erosão lenta que vai desgastando um rochedo até ele desabar. Primeiro foi o "Mãe, melhor você não ir, pode não gostar." Depois, "Mãe, é um ambiente meio formal." Por último, "Mãe, sua presença deixa todo mundo desconfortável."
Chegando em casa, sentei na varanda onde José costumava ler jornal nas manhãs de domingo. Se ele estivesse vivo, o que diria sobre tudo isso? Provavelmente me daria uma bronca por ter demorado tanto para reagir. Francisca, ele costumava me dizer, você tem um coração muito bom, mas cuidado para não deixar as pessoas abusarem disso. José sempre soube que minha maior fraqueza era achar que amor significava aceitar tudo, perdoar tudo, dar tudo. Ele tentou me ensinar que amor próprio também era importante, mas na época eu achava que isso era egoísmo. Hoje entendo que ele estava certo, que existe uma diferença fundamental entre ser generosa e ser otária. E eu havia cruzado essa linha há muito tempo. O telefone tocou por volta das 14 horas da tarde. Ricardo. Provavelmente a construtora já havia ligado para ele. Mãe, a construtora acabou de ligar. Disseram que a transferência foi cancelada. Deve ser algum erro do banco. Não foi erro, Ricardo. Silêncio. Um silêncio longo, carregado de incompreensão. Como assim não foi erro? Cancelei a transferência. Cancelou? Por quê? Porque mudei de ideia. Mãe, isso não faz sentido. A gente já acertou tudo. A casa, os móveis, os planos. A Amanda já até escolheu as cortinas. Seus planos, Ricardo, não meus. Mas a senhora prometeu ajudar. E ajudei. Durante 30 anos. Agora estou cansada. Cansada de quê? De ser tratada como um problema a ser resolvido em vez de uma mãe a ser respeitada. O silêncio do outro lado da linha me disse que ele havia entendido perfeitamente a conexão entre a mensagem da manhã e minha decisão. A questão do jantar não tem nada a ver com isso, mãe. São coisas separadas. Não, filho, não são. É tudo a mesma coisa. É sobre como vocês me enxergam e me tratam. A gente te trata bem. Vocês me toleram. É diferente. A senhora está sendo injusta. Injusta é receber uma mensagem me excluindo da família no mesmo dia em que estou gastando minhas economias de uma vida inteira para comprar o apartamento de vocês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, filho. Tem a ver com respeito, com gratidão, com reconhecimento. O que eu não sabia naquele momento era que o cancelamento daquela transferência seria apenas o começo de uma história muito mais complexa. Uma história de traição, descobertas chocantes e, eventualmente, uma vingança que nem eu mesma imaginava ser capaz de arquitetar. Poucas semanas depois, eu descobriria algo sobre meu filho que mudaria completamente nossa relação e me faria questionar não apenas tudo o que eu conhecia sobre ele, mas sobre mim mesma. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Não havia mais o peso de estar bancando os sonhos de quem não me respeitava, nem a pressão de ser a mãe perfeita, que dava tudo, e não recebia nem o básico em troca. Acordei no dia seguinte com uma sensação de liberdade que não experimentava há décadas, e pela primeira vez em muito tempo, comecei a fazer planos para mim mesma. A manhã seguinte, trouxe uma sequência de ligações insistentes de Ricardo. Deixei todas irem para a caixa postal. Precisava desse tempo para mim, para processar o que havia acontecido e o que isso significava para o futuro. No fim da tarde, mensagens de Amanda começaram a chegar. Primeiro educadas, depois cada vez mais desesperadas. Dona Francisca, podemos conversar? Acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido. Como se excluir alguém da própria família pudesse ser interpretado de outra forma. Os dias se passaram. 1 semana, 2 semanas. As ligações foram diminuindo. Voltei à minha rotina na loja de artesanato Mãos de Fada, no bairro da Liberdade, onde desde a aposentadoria como professora, transformei meu hobby em profissão. Dona Ivone, minha melhor amiga e proprietária da padaria ao lado, era a única que sabia detalhes do ocorrido. Você fez o certo, Francisca. Ela me dizia, enquanto tomávamos café numa manhã de sábado. Já estava na hora de mostrar para eles que você não é banco ambulante. Foi no fim daquele mês que recebi uma ligação inesperada. Não de Ricardo ou Amanda, mas de Geraldo, o gerente do Itaú. Dona Francisca, precisamos conversar pessoalmente. É um assunto delicado que não posso tratar por telefone. Algo no tom dele me deixou apreensiva. Marquei para o dia seguinte, uma segunda-feira, às 9 da manhã.
Ao chegar na agência da Avenida Paulista, fui conduzida não para a mesa habitual, mas para uma sala de reuniões privativa nos fundos. Geraldo já me aguardava, acompanhado de uma mulher de terno que se apresentou como Mariana, da auditoria interna do banco. Dona Francisca, o que vou lhe dizer é difícil, mas precisamos da sua atenção total. Meu coração acelerou. Pensei em problemas com minhas contas. Talvez alguma multa pela transferência cancelada. Após o cancelamento da transferência de 450 mil reais, nosso sistema de segurança foi acionado para uma revisão padrão da sua conta. Geraldo fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Essa revisão revelou um padrão incomum de pequenas retiradas mensais nos últimos 5 anos. Retiradas? Mas eu não faço saques regulares. Exatamente. A auditora Mariana deslizou uma pasta para mim. Identificamos transferências mensais de aproximadamente 2.000 reais para uma conta empresarial, todas autorizadas com sua assinatura. Abri a pasta e me deparei com dezenas de formulários de transferência bancária, todos com minha assinatura no rodapé, ou quase minha assinatura. Olhando com atenção, percebi sutis diferenças. Isso não é minha letra. Nós sabemos, confirmou Geraldo. Nossa análise grafotécnica preliminar indica que são falsificações. Bem feitas, mas falsificações. O que isso significa? Perguntei, embora já soubesse a resposta no fundo do meu coração. Significa que alguém com acesso às suas informações bancárias e conhecimento da sua assinatura tem desviado sistematicamente dinheiro da sua conta. Aproximadamente 120 mil reais nos últimos 5 anos. Tentei respirar, mas o ar parecia pesado demais. A sala girou levemente. Fechei os olhos por um instante. Para onde foi este dinheiro? Mariana deslizou outro documento. Para uma conta empresarial em nome de Peixoto Arquitetura e Design, aberta há 5 anos. Peixoto. O sobrenome de família de Amanda. A empresa que ela sempre dizia estar começando do zero, com muito esforço. Seu filho tem procuração para movimentar suas contas, Dona Francisca? Não oficialmente. Mas ele me acompanhava frequentemente ao banco. Conhece meus dados, já me ajudou com documentação. Entendo. Geraldo e Mariana trocaram olhares. Dona Francisca, por lei, somos obrigados a reportar casos de fraude financeira às autoridades competentes. Mas, dadas as circunstâncias e a relação familiar envolvida, posso oferecer um prazo de 48 horas antes de formalizar a denúncia. Saí do banco com as pernas bambas e o coração pesado. Não era apenas o dinheiro. Embora 120 mil reais fosse uma quantia significativa para alguém como eu. Era a traição, a premeditação. Durante 5 anos, meu próprio filho havia meticulosamente falsificado minha assinatura, mês após mês, desviando dinheiro para a empresa da esposa, enquanto sorria para mim nos almoços de domingo. Dirigi até o Parque Ibirapuera sem realmente pensar para onde estava indo. Precisava de ar, de espaço para processar o que acabara de descobrir. Sentei-me num banco de frente para o lago e deixei as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza, percebi. Eram de raiva. Uma raiva profunda, primitiva, que eu nunca havia sentido antes. Meu telefone tocou. Era a Dona Ivone. Francisca, onde você está? Passei na loja e a Solange disse que você não apareceu hoje. Solange era minha jovem assistente na loja de artesanato. Nem me lembrava que deveria estar trabalhando. Ivone, você pode me encontrar no Ibirapuera? Perto do lago. Preciso de você. Menos de 1 hora depois, Ivone estava sentada ao meu lado, ouvindo atentamente enquanto eu revelava a extensão da traição de Ricardo. Quando terminei, ela segurou minhas mãos. E o que você vai fazer agora? Uma boa pergunta. O que eu faria? A resposta óbvia seria denunciar, deixar que a justiça seguisse seu curso. Mas algo dentro de mim sabia que isso não seria suficiente. Ricardo provavelmente enfrentaria alguma pena branda, pagaria uma multa, talvez prestasse serviços comunitários. Amanda alegaria não saber da origem do dinheiro. E eu? Eu seria a mãe que denunciou o próprio filho, objeto de pena e fofocas. Acho que vou dar uma lição neles, respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Que tipo de lição? Ainda não sei exatamente, mas será inesquecível.
Nos dias que se seguiram, uma calma estranha tomou conta de mim. Liguei para Geraldo e pedi mais uma semana antes de qualquer formalização da denúncia. Vou resolver isso da minha maneira, expliquei. Ele hesitou, mas concordou. Durante essa semana, pesquisei meticulosamente. Descobri tudo sobre a empresa de Amanda. Clientes, projetos, finanças. Visitei o escritório deles discretamente, situado num pequeno sobrado em Pinheiros. Observei suas rotinas. Procurei saber sobre suas dívidas, seus compromissos, seus sonhos. Conhecimento é poder. E eu estava acumulando o máximo possível. Foi no quarto dia que conheci Dr. Luciano Barros. Ele entrou na minha loja procurando um presente para a secretária que estava se aposentando. Algo que represente dedicação e carinho, ele explicou, examinando os itens nas prateleiras. Enquanto o ajudava a escolher, descobri que ele era advogado, especializado em direito empresarial e criminal. Uma coincidência providencial. Após selecionar um arranjo de flores secas artesanais, ele me entregou seu cartão. Se algum dia precisar de assistência legal, ficarei feliz em ajudar. Seu trabalho é excelente, Dona Francisca. Guardei o cartão no bolso. Aquela noite, enquanto elaborava meu plano, percebi que precisaria de orientação legal para garantir que minha lição não se voltasse contra mim. Liguei para Dr. Luciano no dia seguinte e marquei uma consulta. O que você está considerando não é exatamente convencional, ele comentou depois que expliquei minha situação e minhas intenções. Mas também não é ilegal se executado corretamente. Vamos garantir que você esteja protegida. Com sua ajuda, elaborei 3 documentos críticos. Uma confissão detalhada do desvio de dinheiro, um termo de ciência e cumplicidade e um contrato de transferência da empresa, Peixoto Arquitetura e Design, para meu nome. Tudo legalmente impecável, embora moralmente questionável na forma como seria obtido. O passo seguinte foi o convite. Liguei para Ricardo numa noite de quinta-feira, depois de 2 semanas de silêncio. Filho? Sou eu. Mãe? A surpresa em sua voz era evidente. Está tudo bem? Fiquei preocupado. Você sumiu. E estou bem. Só precisava de um tempo para pensar. Sobre tudo. Entendo. Ele soava cauteloso, como quem pisa em terreno minado. Estive refletindo sobre nossa situação, o apartamento, tudo. Acho que reagi exageradamente. Gostaria de conversar pessoalmente com você e Amanda. Quem sabe recomeçar? O alívio em sua voz era quase palpável. Claro, mãe. Quando você quiser. Podemos ir até sua casa, ou você pode vir aqui. Na verdade, pensei em nos encontrarmos num lugar neutro. Que tal um jantar? No Figueira Rubaiyat, talvez? Sei que é o restaurante favorito da Amanda. Houve uma pausa. Ele provavelmente captou a ironia da sugestão. O mesmo restaurante do qual fui excluída. Mas a perspectiva de recuperar o financiamento para o apartamento aparentemente superou qualquer constrangimento. Seria perfeito, mãe. Amanda vai adorar. Ótimo. Sábado às 20 horas, eu faço a reserva. Combinado. E mãe, obrigado por reconsiderar. Desliguei sentindo uma mistura de tristeza e determinação. Meu filho, meu único filho, seria exposto como o traidor que era. Mas não havia volta. Algumas traições são profundas demais para serem apenas perdoadas. Nos 2 dias seguintes, finalizei cada detalhe do plano. Reservei uma mesa discreta no Figueira Rubaiyat, organizei os documentos com o Dr. Luciano, ensaiei mentalmente cada palavra que diria. Pedi à dona Ivone que ficasse de sobreaviso, caso eu precisasse de apoio emocional depois. Quando o sábado chegou, vesti-me com cuidado especial, não com roupas caras ou ostentativas, mas com peças que me faziam sentir forte. Um vestido azul marinho de corte reto, brincos de prata que José havia me dado no nosso último aniversário de casamento, um batom vermelho discreto. Não era apenas uma questão de aparência, era uma armadura. Cheguei ao restaurante 20 minutos antes do combinado. Queria estar completamente composta quando eles chegassem. O maître me conduziu à mesa reservada, num canto discreto com vista para os jardins. Às 20 horas em ponto, vi Ricardo e Amanda entrando no restaurante. Ele sempre fora pontual, um hábito que eu havia incutido nele desde pequeno. Observei-os enquanto eram conduzidos até minha mesa. Ricardo parecia tenso, mas esperançoso.
Amanda exibia um sorriso ensaiado, daqueles que não chegam aos olhos. Estava deslumbrante num vestido preto justo, joias discretas, mas evidentemente caras. Joias que agora eu sabia, provavelmente foram compradas com meu dinheiro. Mãe! Ricardo me abraçou calorosamente. Que bom te ver. Dona Francisca. Amanda estendeu a mão para um cumprimento formal. Está linda esta noite. Obrigada, querida. Vocês também estão ótimos. Sentamos. Um garçom veio anotar nosso pedido de bebidas. Pedi um vinho tinto, algo que raramente fazia. Precisaria de coragem líquida para o que estava por vir. A conversa inicial foi tensa, preenchida com amenidades sobre o clima, o restaurante, pequenas novidades do dia a dia. Deliberadamente, evitei mencionar o apartamento ou dinheiro. Deixei que a ansiedade deles crescesse naturalmente. Foi após o prato principal, quando o garçom se afastou, que Ricardo finalmente abordou o assunto. Mãe, sobre o apartamento, eu queria dizer que entendemos sua reação. A mensagem sobre o jantar da Amanda foi infeliz. O timing péssimo. Nós realmente sentimos muito. Amanda assentiu enfaticamente. Foi um erro terrível, Dona Francisca. Eu estava estressada com os preparativos, não pensei direito. Claro que a senhora sempre será bem-vinda em nossa casa, em nossas celebrações. Compreendo. Respondi calmamente, tomando um gole de vinho. Todos cometemos erros. Então, Ricardo hesitou, trocando um olhar rápido com Amanda. Sobre o financiamento do apartamento, ainda seria possível? A construtora concordou em retomar as negociações, mesmo depois da quebra de contrato. Teria uma pequena multa, mas, na verdade, interrompi suavemente. Estive pensando muito sobre isso. E cheguei à conclusão de que sim, quero ajudar vocês com o apartamento. Os rostos deles se iluminaram simultaneamente. O alívio era quase tangível. Mãe, isso é maravilhoso! Não sabe o quanto significa para nós? Significa muito para mim também. Respondi com um sorriso sereno. Afinal, família é família, não é mesmo? Abri minha bolsa e retirei uma pasta preta. Inclusive, trouxe alguns documentos, para formalizarmos tudo adequadamente desta vez. Documentos? Ricardo pareceu confuso. Não precisamos ir ao banco? Estes são preliminares, para garantir que estamos todos na mesma página antes de envolver bancos ou construtoras. Apenas um acordo entre nós. Deslizei 3 documentos pela mesa. São bem simples. Basicamente, estabelecem os termos da minha contribuição e as responsabilidades de vocês. Dr. Luciano, meu advogado, ajudou a redigi-los. Advogado? Amanda franziu o senho. Não sabia que a senhora tinha um advogado. Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim. Respondi com um sorriso enigmático. Por favor, leiam com atenção e assinem. Depois disso, podemos marcar a transferência para segunda-feira mesmo. Ricardo pegou as folhas ansiosamente, passando os olhos rapidamente pelo texto. Típico dele. Sempre apressado quando o dinheiro estava envolvido. Amanda, mais cautelosa, tentou ler com mais atenção, mas percebi que ela também estava mais interessada no resultado final do que nos detalhes. Parece tudo em ordem, Ricardo comentou, já pegando a caneta que eu oferecia. Tem certeza que leu tudo? Perguntei inocentemente. Há algumas cláusulas específicas sobre condições de uso e consequências em caso de quebra de acordo. Claro, mãe. Confio em você. Uma frase que, naquele momento, causou uma dor aguda em meu peito. Ele confiava em mim. Eu havia confiado nele. E ele havia me roubado por 5 anos. Ricardo assinou os 3 documentos e os passou para Amanda, que hesitou por um momento antes de também assinar. Recolhi os papéis e os guardei cuidadosamente na pasta. Perfeito, disse, respirando fundo. Agora podemos falar sobre o que realmente está acontecendo aqui. Como assim? Ricardo perguntou, ainda sorrindo, mas com um início de apreensão nos olhos. Retirei outra pasta da bolsa. Esta, vermelha. Vocês acabaram de assinar 3 documentos muito interessantes. Expliquei calmamente. O primeiro é uma confissão detalhada, Ricardo, de como você sistematicamente falsificou minha assinatura durante 5 anos, para desviar aproximadamente 120 mil hires da minha conta para a empresa de Amanda. O sorriso dele congelou. O rosto de Amanda empalideceu.
O segundo documento, Amanda, é uma declaração sua reconhecendo ciência e cumplicidade nesse desvio, concordando que os fundos foram utilizados para estabelecer e manter a Peixoto Arquitetura e Design. Do que você está falando? Amanda sussurrou, sua voz trêmula. E o terceiro? Continuei, ignorando sua pergunta. É um contrato transferindo integralmente a propriedade da empresa para meu nome, com efeito imediato. Abri a pasta vermelha e espalhei sobre a mesa dezenas de cópias de formulários de transferência bancária, todos com minha assinatura falsificada, extratos detalhando os desvios mensais e um relatório preliminar de análise grafotécnica. Não estamos celebrando minha submissão, mas sim minha libertação, disse enquanto observava o horror crescer nos rostos deles. O Banco Itaú descobriu as fraudes após o cancelamento da transferência do apartamento. Uma auditoria de rotina revelou tudo. Ricardo balbuciou algo ininteligível. Amanda começou a chorar silenciosamente. Mãe, isso é algum tipo de piada doentia? Tão doentia quanto roubar da própria mãe durante 5 anos, filho? Tão doentia quanto excluir do jantar de aniversário a pessoa cujo dinheiro financiou sua vida inteira? Eu posso explicar. Ele começou. Não há explicação para a traição, interrompi. Apenas consequências. Tomei o último gole do meu vinho e coloquei a taça delicadamente sobre a mesa. Vocês têm 2 opções agora. A primeira, eu entrego toda essa documentação à polícia amanhã. Vocês enfrentam um processo criminal por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Considerando o valor e a premeditação, Ricardo provavelmente enfrentaria prisão. A segunda opção? Qual é a segunda opção? Amanda perguntou desesperadamente. Vocês cumprem exatamente o que acabaram de assinar. Ricardo renuncia a qualquer herança futura. Devolve integralmente os 120. 000 desviados. Muda-se para outra cidade e corta todo o contato comigo. Você, Amanda, transfere imediatamente a empresa de arquitetura para meu nome, sem contestações, sem atrasos, sem truques. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Amanda alternava entre soluços e olhares de puro ódio. É sua decisão, concluí, levantando-me e colocando algumas notas sobre a mesa para cobrir minha parte da conta. Vocês têm 24 horas para me comunicar o que escolheram. Depois disso, os documentos vão direto para a delegacia. Mãe, a voz de Ricardo era apenas um sussurro. Como você pôde fazer isso? Olhei para ele. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em anos. Não mais através das lentes do amor maternal incondicional, mas como ele verdadeiramente era. Um homem que havia escolhido trair a própria mãe por dinheiro e status. Não, Ricardo. A pergunta é, como você pôde? Eu te dei tudo. Meu tempo, meu amor, meu dinheiro. E você me roubou. Saí do restaurante com passos firmes, sem olhar para trás. Lá fora, a noite de São Paulo estava surpreendentemente clara. Respirei fundo o ar da cidade que sempre foi meu lar. Pela primeira vez em décadas, senti que estava completamente no controle da minha vida. O plano estava em movimento, e agora só me restava esperar que eles fizessem a escolha mais sensata. O que eu não sabia, então, era que isso seria apenas o começo da minha transformação. Que a verdadeira vingança não seria apenas expor a traição deles, mas reinventar a mim mesma, de formas que nenhum de nós poderia imaginar. A resposta chegou na manhã seguinte, antes mesmo do café. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira quando o relógio ainda marcava 6h12. Uma mensagem de Ricardo. Aceitamos seus termos. Por favor, não nos denuncie. Simples assim. Sem argumentos, sem súplicas emocionais, sem tentativas desesperadas de justificar o injustificável. Apenas a rendição de quem sabe que foi encurralado por suas próprias ações. Deixei o celular de lado e fiquei deitada, olhando para o teto do quarto que compartilhei com José durante 16 anos. Um sentimento estranho preenchia meu peito. Não era bem satisfação, nem alívio. Talvez uma mistura de melancolia e determinação. E agora, José? Sussurrei para o vazio, como se meu falecido marido pudesse me responder. O que faço com essa vitória amarga? Àquela altura, não havia volta. O plano estava em andamento, os papéis assinados,
e uma nova fase da minha vida prestes a começar. Uma fase que eu nunca imaginei viver. Na segunda-feira, encontrei-me com o Dr. Luciano em seu escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um prédio de vidro espelhado que refletia as nuvens, uma sala decorada com um bom gosto discreto. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso contido. Então eles aceitaram os termos. Ele comentou enquanto se sentava atrás de sua mesa de madeira escura. Não estou surpreso. A alternativa seria desastrosa para ambos. O que acontece agora? Perguntei, sentindo-me estranhamente perdida apesar da vitória. Agora executamos cada cláusula metodicamente. Ele abriu uma pasta com cópias dos documentos. Primeiro, a transferência da empresa. Marquei uma reunião no cartório para amanhã às 10 horas. Amanda precisa estar presente. Ela vai estar. Respondi com certeza. O medo da exposição pública seria mais que suficiente para garantir sua cooperação. Segundo, a devolução do dinheiro. 120 mil riders é uma quantia significativa. Duvido que tenham isso disponível imediatamente. Não espero que tenham. Elaborei um plano de pagamento no contrato. 24 parcelas mensais. Excelente. E quanto à mudança para outra cidade? Dei a eles 30 dias. É tempo suficiente para se organizarem. Dr. Luciano me estudou por um momento, seus olhos experientes avaliando algo além das palavras que trocávamos. Dona Francisca, trabalho com direito há mais de 30 anos. Vi famílias se destruírem por muito menos que isso. A senhora tem certeza que deseja seguir até o fim? Ainda há tempo para reconsiderar algumas cláusulas. Pensei na pergunta por alguns instantes. Estava realmente disposta a cortar todos os laços com meu único filho? A resposta veio com uma clareza dolorosa. Quando descobri a traição financeira, Dr. Luciano, percebi que era apenas a ponta do iceberg. A verdadeira traição começou há anos, quando passei a ser vista como um banco, não como mãe, como um problema social, não como família. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Ele assentiu sem tentar argumentar. Entendo. Bem, vamos garantir que seus interesses sejam integralmente protegidos. Nos dias que se seguiram, cada etapa do plano foi executada com precisão quase cirúrgica. A transferência da empresa foi concluída num cartório no centro da cidade. Amanda compareceu vestida de preto, como se estivesse em um funeral. Talvez estivesse. O funeral dos seus sonhos de status social. Não trocamos mais que as palavras estritamente necessárias. Seus olhos evitavam os meus enquanto assinava os documentos que transferiam a Peixoto Arquitetura e Design para meu nome. A primeira parcela da devolução foi depositada pontualmente. Ricardo configurou uma transferência automática mensal, evitando assim qualquer contato futuro. No início da terceira semana, recebi um e-mail formal informando o novo endereço deles em Ribeirão Preto, a mais de 300 quilômetros de São Paulo. Ele também havia conseguido uma posição numa construtora menor, com salário significativamente inferior ao que recebia antes. Deveria me sentir vitoriosa, vingada, mas a sensação que predominava era um vazio peculiar, como se eu tivesse ganhado uma batalha importante, mas ainda estivesse no meio de uma guerra maior. Uma guerra contra décadas de condicionamento para priorizar os outros em detrimento de mim mesma. Foi Dona Ivone quem me sacudiu desse estado contemplativo numa tarde de sexta-feira, enquanto fechávamos nossas lojas lado a lado. E agora, Francisca? Vai ficar olhando para o horizonte pelo resto da vida? Ou vai fazer alguma coisa com essa empresa que caiu no seu colo? Olhei para ela, surpresa com a franqueza da pergunta. Fazer o quê? Não entendo nada de arquitetura ou design de interiores. E daí? Entende de negócios. Construiu sua loja do zero, não foi? Além disso, agora tem dinheiro para contratar quem entende. Para quê? Para continuar o negócio que foi construído roubando de mim? Ivone revirou os olhos com aquela impaciência característica de quem nos conhece bem demais para aceitar nossas desculpas. Não, sua boba. Para transformá-lo em algo completamente diferente. Algo seu. Aquela conversa plantou uma semente que começou a germinar nos dias seguintes. Comecei a pensar na Peixoto Arquitetura e Design, não como um símbolo da traição, mas como uma tela em branco, uma oportunidade inesperada. Na manhã seguinte, visitei o escritório da empresa pela primeira vez como proprietária.
era um sobrado pequeno, mas bem localizado em Pinheiros, reformado com bom gosto. A secretária, uma jovem chamada Renata, me recebeu com evidente desconforto. Claramente, ela sabia da mudança de propriedade, mas não dos detalhes sórdidos por trás dela. Bom dia, dona Francisca. A Amanda deixou todos os arquivos organizados como solicitado. Obrigada, Renata. Você trabalha aqui há quanto tempo? Quase 3 anos. E gosta do que faz? Ela hesitou. Sim, gosto do ambiente, dos projetos, mas confesso que estou insegura com a mudança. Compreensível. Olhei ao redor para as paredes decoradas com projetos elegantes de interiores sofisticados. Diga-me, Renata, quais são os clientes principais da empresa? Principalmente residências de alto padrão, cobertura nos jardins, casas no Morumbi, apartamentos em Pinheiros. A Amanda tem uma clientela fiel entre famílias tradicionais de São Paulo. E projetos sociais? Trabalhos para a comunidade? Renata pareceu confusa. Projetos sociais? Não, nunca fizemos nada nessa linha. Entendo. E quantos funcionários temos além de você? 2 arquitetos juniores que trabalham como freelancers. Eles não vêm todos os dias. Passei a manhã inteira examinando a carteira de clientes, os projetos em andamento, as finanças da empresa. O negócio era menor do que eu imaginava, mas lucrativo e com potencial de crescimento. A estética dos projetos era impecável, embora previsível. O tipo de elegância padronizada que agrada quem tem dinheiro, mas não necessariamente originalidade. Durante o almoço, caminhei pelo bairro, observando as pessoas, as construções, sentindo o pulso da cidade. Parei diante de uma comunidade próxima, onde barracos de madeira se equilibravam precariamente na encosta. O contraste com os projetos luxuosos que havia acabado de examinar era gritante. Foi ali, olhando aquela desigualdade tão tipicamente brasileira, que a ideia começou a tomar forma. E se eu transformasse a empresa em algo completamente diferente? Algo que mantivesse os clientes lucrativos, mas que também direcionasse parte dos recursos e talentos para quem realmente precisava de soluções habitacionais e design funcional? Voltei ao escritório com uma energia renovada e chamei Renata para uma conversa franca. Vou ser direta com você. Estou planejando uma reestruturação completa da empresa. Novos objetivos, nova abordagem, possivelmente até mesmo um novo nome. Vou manter os projetos em andamento, mas a direção futura será muito diferente. Diferente como? Ela perguntou, visivelmente apreensiva. Uma empresa que equilibra projetos comerciais lucrativos com iniciativas de impacto social, design acessível para comunidades carentes, consultoria para projetos habitacionais populares, educação em arquitetura para jovens de baixa renda. Renata me encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sanidade. Então, surpreendentemente, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Sabe, dona Francisca, eu me formei em arquitetura sonhando com algo assim. Entrei nesse mercado de interiores de luxo porque era o que estava disponível, mas sempre quis que meu trabalho fizesse alguma diferença real. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Então, você ficaria? Mesmo com todas as mudanças? Ficaria. E acho que conheço outros arquitetos que se interessariam por essa visão. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça na transformação da empresa. Contratei mais 2 arquitetos recomendados por Renata, jovens talentosos com experiência em projetos sociais. Busquei orientação de Dr. Luciano sobre os aspectos legais da reestruturação. Estudei modelos de negócios que combinavam lucro e impacto social. O nome Peixoto precisava ir embora. Carregava memórias amargas e não representava a nova direção. Após muitas considerações, decidi por Novos Espaços, Arquitetura e Transformação Social. O logo, criado por um jovem designer da periferia, combinava elementos modernos com motivos que remetiam à cultura popular brasileira. Dona Ivone, surpreendentemente, se revelou uma parceira valiosa nessa jornada. Sua experiência como empreendedora por décadas no mesmo bairro trouxe insights práticos que nenhum consultor poderia oferecer. Você precisa de um evento de lançamento, ela insistiu numa tarde, enquanto discutíamos os próximos passos na cozinha da minha casa.
Algo que mostre claramente que não é mais a empresa da Amanda, que agora tem outra proposta. Um evento? Não sei se estou pronta para isso. Claro que está. E mais, precisamos fazer isso grande. Convidar imprensa, influenciadores do setor, representantes de comunidades. Mostrar que você não está brincando. A ideia me assustava. Mas Ivone tinha razão. A transformação precisava ser pública, visível, inegável. Não apenas por estratégia de negócios, mas também como um marco na minha própria jornada de renascimento. Definimos a data para dali a um mês. Tempo suficiente para preparar tudo, mas não tanto que eu perdesse o impulso ou coragem. O evento seria na própria sede da empresa, completamente renovada para refletir a nova identidade. Foi durante os preparativos para esse lançamento que tive uma ideia que alguns chamariam de cruel, mas que para mim representava o fechamento perfeito de um ciclo. Enviei convites formais para Ricardo e Amanda em seu novo endereço em Ribeirão Preto. Você tem certeza disso? Dr. Luciano perguntou quando mencionei o plano. Parece desnecessariamente provocativo. Não é provocação, expliquei. É demonstração. Quero que vejam que algo bom pode nascer mesmo das piores traições. Que o dinheiro que eles desviaram de mim agora servirá a um propósito maior. Ele não parecia convencido, mas respeitou minha decisão. A semana do evento foi frenética. A reforma da sede ficou pronta no último minuto. O buffet, fornecido por um projeto social que capacitava jovens da periferia em gastronomia, precisou de várias reuniões para acertar o cardápio. A lista de convidados cresceu além do esperado. Parecia que muita gente estava curiosa sobre essa misteriosa senhora de 61 anos que subitamente surgia no cenário arquitetônico paulistano com uma proposta inovadora. Uma emissora local se interessou pela história e solicitou uma entrevista ao vivo durante o evento. Aceitei, embora a perspectiva de falar em frente às câmeras me deixasse com as mãos suando. Você vai se sair bem, Ivone me garantiu. Só fale com o coração. Na manhã do grande dia, acordei antes do sol nascer. Fiquei sentada na varanda, observando São Paulo despertar lentamente, refletindo sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. De professora aposentada que aceitava migalhas de atenção do filho à empresária prestes a lançar um negócio com propósito social. De vítima a protagonista. Vesti-me com cuidado. Não para impressionar, mas para me sentir segura. Um terno azul petróleo que havia comprado especialmente para a ocasião, brincos de prata discretos, maquiagem leve. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, não pela aparência, mas pela energia que emanava. Uma mistura de força e serenidade que nunca havia sentido antes. O evento estava marcado para as 19 horas. Cheguei 3 horas antes para supervisionar os últimos preparativos. A sede estava irreconhecível. As paredes brancas agora exibiam cores vibrantes, obras de artistas comunitários e painéis explicativos sobre os projetos sociais que já estávamos desenvolvendo. Um espaço foi dedicado a uma exposição de maquetes criadas por jovens de uma escola pública durante uma oficina ministrada por nossos arquitetos. Convidados começaram a chegar pontualmente. Representantes de ONGs, jornalistas, arquitetos conhecidos, curiosos do setor. Renata e os novos arquitetos circulavam explicando a visão da empresa, distribuindo cartões, construindo pontes. Às 19h45, enquanto conversava com uma representante da Secretaria de Habitação, vi Ricardo e Amanda entrando discretamente. Eles pareciam deslocados, tensos, olhando ao redor como se estivessem entrando em território inimigo. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não fiz nenhum movimento em sua direção, apenas um leve aceno de reconhecimento. Às 20 horas, a repórter da TV local me chamou para a entrevista ao vivo. Posicionamo-nos estrategicamente em frente ao grande painel com o novo logo da empresa. As luzes se acenderam, a câmera apontou em minha direção e a jovem repórter sorriu. Estamos aqui com Francisca Mendes, fundadora da Novos Espaços, uma empresa de arquitetura com uma proposta diferente no mercado paulistano. Dona Francisca, conte para nossos telespectadores como surgiu a ideia desse negócio que combina projetos comerciais com iniciativas sociais. Respirei fundo e olhei diretamente para a câmera.
sabendo que aquele momento seria visto não apenas pelos telespectadores, mas por Ricardo e Amanda, presentes no evento. A ideia nasceu de uma transformação pessoal profunda. Aos 61 anos, aprendi que nunca é tarde para recomeçar e que às vezes as piores traições podem nos levar aos melhores recomeços. De soslaio, vi Ricardo empalidecer. A repórter, intrigada pela menção à traição, seguiu por esse caminho. Traições? Pode explicar melhor? Digamos que adquiri esta empresa em circunstâncias inesperadas. E decidi que, em vez de perpetuar um modelo focado apenas em lucro e status, transformaria-a em algo que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Acho que expliquei nossa visão de democratizar o design e a arquitetura, de criar espaços dignos para populações vulneráveis, enquanto mantínhamos a excelência em projetos comerciais. Falei sobre o primeiro projeto já em andamento, a revitalização de uma creche comunitária na periferia. E todo o lucro da empresa será destinado a uma fundação que estamos criando, concluí. A Fundação Recomeços, dedicada a mães que, como eu, precisaram reconstruir suas vidas após situações difíceis. Quando a entrevista terminou, procurei Ricardo e Amanda com os olhos. Eles estavam se dirigindo discretamente para a saída. Nossos olhares se cruzaram novamente. Desta vez, vi algo diferente nos olhos do meu filho. Não era mais apenas medo ou vergonha. Era a compreensão dolorosa de que eu havia não apenas sobrevivido à traição dele, mas transformado-a em algo maior que nós dois. Enquanto os observava partir, Dona Ivone aproximou-se e segurou meu braço. A vingança não é apenas um prato que se come frio, sussurrei para ela. É um banquete que se serve à comunidade inteira. Aquela noite marcou não apenas o lançamento de uma nova empresa, mas o nascimento definitivo de uma nova Francisca. Uma mulher que finalmente entendia que o amor próprio não era egoísmo, mas a base necessária para qualquer outro tipo de amor. Uma mulher que havia transformado a dor em propósito e a traição em legado. Os 6 meses que se seguiram ao lançamento da Novos Espaços foram como um redemoinho de transformações, tanto para a empresa quanto para mim. O que começou como um ato de vingança metamorfoseou-se em algo muito maior, com uma vida própria que nem eu mesma havia antecipado. A reportagem da TV local gerou uma atenção inesperada. Na semana seguinte, recebi convites para outras entrevistas, jornais, portais de notícias, até um podcast sobre empreendedorismo feminino na terceira idade. Minha história, ou pelo menos a versão editada dela que eu compartilhava publicamente, parecia tocar algo profundo nas pessoas. A ideia de uma mulher de 61 anos reinventando-se após uma traição não especificada era como um bálsamo para muitos corações feridos. A senhora se tornou um símbolo de resistência e renovação, comentou uma jornalista durante uma entrevista para uma revista feminina. Resistência? Nunca havia pensado em mim mesma nesses termos. Sempre fui a pessoa que cedia, que compreendia, que colocava os outros primeiro. Agora, de repente, era vista como uma espécie de guerreira. A Novos Espaços cresceu organicamente, atraindo tanto clientes comerciais quanto parcerias para projetos sociais. Renata se revelou uma administradora talentosa, assumindo a coordenação diária enquanto eu me tornava o rosto público, a visionária por trás do conceito. Nossa primeira grande conquista foi a revitalização completa de uma creche na Zona Leste, transformando um espaço precário em um ambiente colorido, seguro e pedagogicamente estimulante. No dia da inauguração, quando vi as crianças correndo pelos novos espaços, seus rostos iluminados de alegria, algo se quebrou dentro de mim. Lágrimas que eu nem sabia estar segurando escorreram livremente pelo meu rosto. Uma das educadoras se aproximou e segurou minhas mãos. Dona Francisca, a senhora não imagina o que isso significa para nós. Essas crianças nunca tiveram um lugar que realmente fosse pensado para elas, para suas necessidades. A senhora mudou a vida deles. Mudei a vida deles. Com dinheiro que originalmente seria usado para financiar o apartamento de luxo de Ricardo e Amanda, com uma empresa nascida da traição do meu próprio filho. A ironia não me escapava. O universo tinha um senso de humor peculiar. Enquanto a empresa florescia,
Comecei a trabalhar na criação da Fundação Recomeços. Dr. Luciano, que a essa altura já havia se tornado um amigo próximo além de meu advogado, ajudou-me a navegar pelo complicado processo burocrático. Precisamos definir claramente o escopo de atuação, ele explicou durante uma de nossas reuniões. Quais mulheres exatamente a Fundação pretende ajudar? De que forma? Com quais recursos? Eram perguntas importantes que me forçavam a refletir sobre o que realmente queria alcançar. Após muitas conversas, inclusive com assistentes sociais e psicólogas, chegamos a uma definição. A Fundação Recomeço se dedicaria a mulheres acima de 50 anos que precisavam reconstruir suas vidas após rupturas significativas, divórcios tardios, viuvez, abandono familiar, traições financeiras. Existe muito apoio para mulheres jovens recomeçando, expliquei a Dr. Luciano, mas quase nada para mulheres da minha idade, que enfrentam não apenas o trauma emocional, mas também o preconceito etário, as dificuldades financeiras, a sensação de que já é tarde demais para reconstruir algo. A ideia era oferecer não apenas apoio financeiro, mas uma rede completa: assistência jurídica, apoio psicológico, capacitação profissional, mentoria para pequenos negócios e, em alguns casos, até mesmo moradia temporária. O projeto era ambicioso e exigiria uma sede própria. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto discutíamos possíveis localizações para a fundação, que tive o que Dona Ivone mais tarde chamaria de ideia diabolicamente brilhante. E se, propus a doutor Luciano, usássemos o dinheiro das parcelas que Ricardo está pagando para comprar exatamente o mesmo apartamento no condomínio alto do Morumbi que eles queriam? Não para morar, mas para ser a sede da fundação? Dr. Luciano me encarou por alguns segundos antes de soltar uma risada contida. Dona Francisca, a senhora tem um senso de poética justiça que é realmente admirável. Naquela mesma semana, entrei em contato com a construtora. Por um golpe de sorte, ou talvez o destino trabalhando suas engrenagens invisíveis, o apartamento ainda estava disponível. Iniciei as negociações imediatamente, desta vez com meu próprio dinheiro, legítimo e duramente conquistado. O processo de aquisição levou 3 meses. 3 meses durante os quais continuei recebendo pontualmente as parcelas da devolução do dinheiro desviado por Ricardo. Havia uma simetria quase perfeita nisso. O dinheiro que ele me roubou ao longo dos anos agora financiava indiretamente a compra do apartamento que ele tanto desejara, mas para um propósito completamente diferente do que ele imaginara. A escritura foi assinada numa manhã ensolarada de abril. Saí do cartório com uma sensação de realização que ia muito além da mera satisfação vingativa. Aquele apartamento não representava mais apenas a traição de Ricardo, mas o começo de algo genuinamente transformador. Caminhei pelo Parque Ibirapuera depois, refletindo sobre como a vida pode nos surpreender com seus desvios imprevisíveis. A reforma do apartamento para transformá-lo na sede da Fundação Recomeços se tornou o projeto principal da Novos Espaços. Nossa equipe, agora expandida para incluir 5 arquitetos e 2 designers de interiores, mergulhou na tarefa com entusiasmo. Queríamos criar um espaço que combinasse acolhimento com empoderamento, que fosse ao mesmo tempo confortável e inspirador. Nada de ambientes que pareçam institucionais ou assistencialistas, instruí a equipe. Estas mulheres não estão buscando caridade, mas sim apoio para reconstruir sua dignidade e autonomia. Optamos por um design que mesclava elementos contemporâneos com toques de aconchego doméstico. Criamos espaços multiuso que poderiam facilmente se adaptar a diferentes atividades, desde consultorias individuais até workshops em grupo. Um amplo terraço foi transformado em um jardim terapêutico, onde as mulheres poderiam cultivar plantas e, simbolicamente, observar o crescimento de algo novo. Durante os 3 meses de reforma, entrevistei pessoalmente cada profissional que trabalharia na fundação: psicólogas, assistentes sociais, advogadas, consultoras financeiras. Buscava não apenas competência técnica, mas sensibilidade e empatia genuínas. Montamos uma equipe majoritariamente feminina, muitas delas com histórias pessoais de recomeços.
Por que a senhora decidiu criar isso? Perguntou-me Heloísa, uma psicóloga de 58 anos que havia reconstruído sua vida após um divórcio traumático durante sua entrevista. Qual foi seu recomeço? Hesitei por um momento, considerando quanto da minha história pessoal deveria compartilhar. Descobri que meu único filho, a quem dediquei minha vida inteira, estava me roubando sistematicamente. No mesmo dia em que ia transferir todas as minhas economias para comprar um apartamento para ele. Heloísa não demonstrou choque ou pena, apenas compreensão. E como a senhora transformou essa dor em algo tão positivo, escolhendo não ser apenas uma vítima da história, decidindo que seria eu quem escreveria o final. Ela sorriu. É exatamente isso que precisamos ensinar às mulheres que vierem até nós. A inauguração da Fundação Recomeços foi marcada para uma data simbólica, exatamente um ano após aquela terça-feira fatídica em que recebi a mensagem de Ricardo me excluindo do jantar de aniversário de Amanda. Um ano completo de transformação pessoal e coletiva. Planejamos um evento significativo, com a presença de autoridades municipais, representantes de organizações femininas e, é claro, a imprensa. A visibilidade era importante não apenas para a fundação, mas para a causa em si. Queríamos que mulheres em todo o Brasil soubessem que nunca era tarde para recomeçar. Nas vésperas da inauguração, recebi uma ligação inesperada. Um número desconhecido de Ribeirão Preto. Atendi com certa apreensão. Mãe? A voz de Ricardo soava diferente. Mais grave, mais cansada. Sou eu. Meu coração acelerou. Não havíamos conversado diretamente desde aquela noite no restaurante, quase um ano atrás. Olá, Ricardo! Eu vi numa reportagem sobre a inauguração da sua fundação, no antigo apartamento que a gente ia comprar. Sim, é amanhã. Houve um longo silêncio. Esperei, sem facilitar o diálogo. Eu queria pedir permissão para ir, para ver o que você construiu. A pergunta me pegou completamente desprevenida. De todas as coisas que imaginei que Ricardo poderia me dizer um dia, essa nunca havia passado pela minha mente. Por quê? Porque preciso ver com meus próprios olhos. Preciso entender como você transformou nossa tragédia em algo tão maior que nós dois. Pensei por alguns instantes. Não havia planejado incluir Ricardo nesse momento tão importante da minha nova vida, mas talvez houvesse um significado mais profundo em permitir que ele testemunhasse o resultado da sua própria traição. Você pode vir, respondi finalmente, mas como convidado comum, sem qualquer reconhecimento especial, e sem Amanda. Ela não está mais comigo, ele disse simplesmente. Nos separamos há 4 meses. Ela disse que não suportava viver com alguém que havia perdido tudo, status, dinheiro, até a própria mãe. Uma parte de mim sentiu uma pontada de satisfação. Amanda havia mostrado sua verdadeira natureza, exatamente como eu sempre suspeitara. Mas outra parte, a mãe que nunca deixaria completamente de ser, sentiu um vago pesar pela dor do filho. Sinto ouvir isso, respondi, sem saber se era realmente sincera. Não sinta. Você estava certa sobre ela. Sobre muitas coisas. O dia da inauguração amanheceu radioso, como se São Paulo quisesse celebrar conosco. A sede da Fundação Recomeços estava impecável, cada detalhe cuidadosamente pensado para transmitir a mensagem central do projeto: dignidade, renovação, esperança. Cheguei cedo, querendo alguns momentos de solidão antes da agitação. Caminhei lentamente por cada ambiente, relembrando a jornada que me trouxera até ali. As paredes que antes simbolizariam o status e exclusividade de Ricardo e Amanda, agora abrigariam mulheres em busca de apoio e reconstrução. Havia uma beleza quase transcendental nessa transformação. O evento começou pontualmente às 10 horas. O amplo living do apartamento, agora convertido em espaço multiuso, estava lotado. Reconheci muitos rostos, pessoas que haviam se tornado parte da minha nova vida ao longo daquele ano extraordinário. Dona Ivone, é claro, ocupava um lugar de honra na primeira fila, elegante como nunca em um conjunto azul turquesa. Dr. Luciano estava discretamente posicionado ao fundo, observando tudo com aquele seu olhar analítico.
Renata e a equipe da Novos Espaços formavam um grupo coeso próximo ao jardim. Escaneei a multidão, procurando inconscientemente por Ricardo. Encontrei-o encostado numa parede lateral, vestindo uma camisa simples e calça jeans, tão diferente do executivo sempre impecavelmente trajado que havia sido. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele fez um leve aceno com a cabeça, que retribuí da mesma forma contida. O discurso de abertura coube a mim. Subi ao pequeno palco improvisado, sentindo uma estranha calma. Olhei para as faces atentas à minha frente e comecei a falar, não de um papel preparado, mas do coração. Cada uma de nós carrega cicatrizes invisíveis, marcas de momentos em que a vida nos traiu, em que pessoas que amávamos nos decepcionaram, em que sonhos foram despedaçados. A pergunta não é se seremos feridas, isso é inevitável, mas o que escolhemos fazer com nossas feridas. Falei sobre recomeços, sobre como nunca é tarde demais para reinventar-se, sobre como as piores traições podem, paradoxalmente, abrir portas para novos caminhos que jamais teríamos explorado de outra forma. A Fundação Recomeços nasce de uma ferida pessoal profunda que escolhi transformar em cura coletiva. Este espaço que hoje inauguramos não é apenas um conjunto de paredes e mobiliário. É um símbolo vivo de que podemos escolher não ser apenas vítimas das nossas histórias, mas autoras do nosso próprio renascimento. Durante o discurso, meus olhos ocasionalmente encontravam os de Ricardo. Vi algo neles que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de vergonha, arrependimento e, talvez, uma centelha de admiração relutante. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, Ricardo se aproximou timidamente. De perto, notei mudanças sutis, alguns fios grisalhos que não estavam lá antes, linhas de expressão mais pronunciadas ao redor dos olhos, um certo peso nos ombros que falava de lições difíceis aprendidas. É impressionante o que você criou, mãe. Obrigada. Você transformou algo terrível em algo extraordinário. Assenti, sem saber exatamente o que dizer. Ficamos em silêncio por alguns instantes, um abismo de traição e mágoa ainda entre nós, mas talvez com uma frágil ponte começando a se formar. Eu sei que não mereço seu perdão. Ele continuou, olhando para o chão. Nem estou pedindo isso. Só queria que soubesse que entendo agora. Entendo o que fiz, o quanto te machuquei e como isso foi imperdoável. Entender já é um começo, Ricardo. Um começo para quê? Havia uma nota de esperança em sua voz que me pegou desprevenida. Não sei, respondi honestamente. Talvez apenas um começo para você mesmo, para ser uma pessoa melhor do que foi. Ele assentiu lentamente. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você planejou tudo isso desde o início? Quando cancelou a transferência do apartamento? Já sabia que transformaria a situação nisso tudo? Ele gesticulou ao redor, indicando a fundação, os convidados, a nova realidade que eu havia criado. Sorri levemente. Não, quando cancelei aquela transferência, só sabia que não permitiria mais ser usada e desrespeitada. O resto aconteceu um passo de cada vez, uma escolha de cada vez. Naquele momento, uma repórter se aproximou, pedindo alguns minutos para uma entrevista. Olhei para Ricardo, que entendeu a deixa para se afastar. Talvez possamos conversar em outra ocasião, ele sugeriu, já se virando para sair. Talvez. Respondi sem prometer nada. Enquanto concedia a entrevista, observei de soslaio Ricardo deixando discretamente o apartamento. Não sabia se nossos caminhos voltariam a se cruzar significativamente. Não sabia se algum dia conseguiria perdoá-lo completamente. Mas naquele momento, percebi que a vingança não era mais o que me movia. Havia encontrado algo muito maior, muito mais poderoso, um propósito. Ao final daquele dia histórico, quando todos os convidados já haviam partido e apenas a equipe permanecia para os últimos ajustes, caminhei até o terraço jardim. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Dona Ivone veio até mim, apoiando-se no parapeito ao meu lado. Sabe, Francisca, quando você me contou sobre a traição do Ricardo ano passado, pensei que você nunca se recuperaria completamente, que aquela ferida seria grande demais. Eu também pensei isso. Mas olhe para você agora, mais forte, mais plena,
mais viva do que jamais foi. Sorri para minha amiga, a única que esteve ao meu lado em cada etapa dessa jornada extraordinária. Descobri algo importante, Ivone. A melhor vingança não é fazer os outros sofrerem pelo que nos fizeram. É usar a dor que eles nos causaram como combustível para nos tornarmos alguém que eles jamais imaginaram que poderíamos ser. A Fundação Recomeços completou seu primeiro ano de funcionamento numa terça-feira de outono. Celebramos com um pequeno evento interno, apenas para a equipe, e as primeiras 32 mulheres que haviam passado por nossos programas. Sem imprensa, sem autoridades, apenas nós. As sobreviventes, as renascidas, as que escolheram escrever novos capítulos mesmo quando o mundo insistia que o livro já estava encerrado. Teresa, uma viúva de 67 anos que descobriu após a morte do marido que ele havia deixado apenas dívidas escondidas por décadas, levantou-se para compartilhar sua história. Quando cheguei aqui, estava pensando em acabar com tudo. Ela confessou, a voz firme apesar do peso das palavras. Achava que era tarde demais para recomeçar. Que mulher da minha idade consegue emprego? Quem ia querer alugar um apartamento para uma idosa endividada? Como enfrentaria o julgamento dos filhos, dos vizinhos, da sociedade? Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim antes de continuar. Mas Dona Francisca me mostrou com seu exemplo que as maiores traições podem se tornar nossos maiores presentes, se tivermos a coragem de transformá-las. Hoje tenho meu próprio negócio de doces artesanais, meu nome limpo e, o mais importante, minha dignidade de volta. Enquanto as outras mulheres aplaudiam, sentia aquela emoção familiar crescendo no peito. Uma mistura de orgulho, gratidão e espanto por como a vida pode nos surpreender com seus caminhos inesperados. Se alguém me dissesse 2 anos antes que a mensagem cruel de Ricardo me excluindo do jantar de aniversário de Amanda seria o catalisador para tudo isso, eu teria rido de incredulidade. Naquela noite, após a celebração, fiquei sozinha na sede da fundação, percorrendo cada ambiente com uma sensação de reverência. As salas que outrora seriam ocupadas pelos móveis caros e objetos de status de Ricardo e Amanda, agora abrigavam espaços de cura e transformação. A sala de terapia em grupo com suas poltronas dispostas em círculo. O ateliê criativo onde as mulheres redescobriam talentos esquecidos ou desenvolviam novas habilidades. O escritório jurídico onde nossas advogadas voluntárias ofereciam orientação legal gratuita. A cozinha comunitária que se tornara um laboratório de pequenos empreendimentos gastronômicos. Sentei-me no jardim do terraço, entre as plantas que cresciam vigorosas sob os cuidados coletivos. No horizonte, as luzes de São Paulo cintilavam como estrelas terrenas. Pensei em como minha vida havia se expandido nos últimos 2 anos. Novas amizades, novos propósitos, novos desafios. Aos 63 anos, eu vivia uma existência mais rica e significativa do que jamais imaginara possível. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Dr. Luciano. Reunião com a Secretaria Municipal confirmada para amanhã. Eles parecem muito interessados na parceria. Sorri para a tela. A parceria com a Prefeitura para expandir o modelo da Fundação Recomeços para outros bairros era um projeto que vínhamos desenvolvendo há meses. Se desse certo, poderíamos multiplicar nosso impacto exponencialmente. Dr. Luciano, ou simplesmente Luciano, como agora o chamava em nossos momentos mais privados. Nossa relação havia evoluído gradualmente de profissional para pessoal, com uma naturalidade que me surpreendeu. Começou com cafés após reuniões de trabalho, conversas que se estendiam muito além das questões legais da fundação. Depois, vieram almoços de fim de semana, um concerto no Teatro Municipal, uma exposição no MASP. Não era romance no sentido convencional. Ambos carregávamos histórias demais, cicatrizes demais para isso. Era uma parceria entre 2 adultos que haviam aprendido, através de caminhos diferentes, a valorizar a autenticidade acima de tudo. Uma amizade que ocasionalmente transbordava para algo mais íntimo, sem pressões ou expectativas. Você não precisa definir o que temos, ele me disse certa vez, quando tentei, desajeitadamente, estabelecer parâmetros para nossa relação. Podemos simplesmente permitir que seja o que for, dia após dia.
Era um conceito libertador para alguém que viveu a vida inteira dentro de papéis rigidamente definidos. Filha, esposa, mãe, viúva. Apenas ser, sem precisar nomear ou justificar. O telefone vibrou novamente. Desta vez, surpreendentemente, era Ricardo. Nossas comunicações desde a inauguração da fundação haviam sido esparsas, e principalmente por mensagens. Breves, educadas, cautelosas. Ele havia voltado para São Paulo 6 meses após nossa conversa na inauguração, aceitando um cargo muito mais modesto em uma construtora de médio porte. Ocasionalmente, perguntava como eu estava, mandava uma mensagem no meu aniversário, compartilhava alguma notícia sobre a fundação que via na mídia. Mãe, vi que amanhã é a reunião com a Secretaria Municipal. Queria desejar boa sorte. Sei o quanto esse projeto de expansão significa para você. Fiquei surpresa que ele soubesse da reunião. Não era informação pública. Talvez Luciano tivesse mencionado, já que ocasionalmente se encontravam em contextos profissionais. Hesitei antes de responder. Embora a mágoa não fosse mais uma ferida aberta, havia se transformado numa cicatriz sensível. Ainda não sabia exatamente como lidar com essa versão de Ricardo. Mais humilde, aparentemente arrependida, tentando reconstruir algum tipo de relação. Obrigada. Significa muito mesmo. Enviei a mensagem e, após um momento de reflexão, acrescentei outra. Se der certo, vamos precisar de um arquiteto para os novos espaços. Alguém que entenda a filosofia da fundação. Sua resposta veio quase imediatamente. Seria uma honra poder contribuir de alguma forma. Fiquei olhando para a tela, sentimentos contraditórios guerreando dentro de mim. Parte de mim ainda desconfiava de suas intenções. Outra parte, aquela que, apesar de tudo, ainda era mãe, queria acreditar na possibilidade de redenção. Guardei o telefone sem responder. Algumas decisões precisam de tempo e distância para serem tomadas com sabedoria. A reunião na Secretaria Municipal no dia seguinte excedeu todas as expectativas. Não apenas aprovaram o projeto de expansão para 3 novos núcleos da Fundação Recomeços em bairros periféricos, como propuseram a criação de um programa municipal inspirado em nossa metodologia. A abordagem de vocês é inovadora, explicou o secretário, um homem de meia-idade com olhos vivos e gestos entusiasmados. A maioria dos projetos sociais para mulheres foca exclusivamente em vítimas de violência doméstica ou jovens mães. Vocês identificaram um grupo invisibilizado, mulheres maduras enfrentando recomeços tardios. E os resultados são impressionantes. Saí do prédio da prefeitura caminhando sobre nuvens. Luciano, que me acompanhara como consultor jurídico, sugeriu um almoço para comemorar. Você merece, Francisca. Isso é enorme. Escolhemos um restaurante italiano discreto no centro da cidade. Enquanto celebrávamos com taças de prosecco, percebi como minha vida havia se transformado completamente. 2 anos antes, eu era uma mulher invisibilizada, tolerada por obrigação, valorizada apenas pelo dinheiro que poderia oferecer. Agora estava sentada diante de um homem que me via, realmente me via, celebrando uma conquista que impactaria centenas de vidas. No que está pensando? Luciano perguntou, notando minha momentânea introspecção, em como a vida pode mudar completamente a partir de um único momento. De uma única decisão. Ele assentiu, compreendendo imediatamente a referência àquela manhã no banco. Sabe o que mais me impressiona em você, Francisca? Não é apenas ter transformado uma traição em algo positivo. É como você fez isso sem permitir que o ressentimento consumisse sua essência. Refleti sobre suas palavras. Era verdade que a raiva inicial, aquela que me impulsionou a cancelar a transferência e posteriormente a planejar a lição para Ricardo e Amanda, havia se transmutado em algo diferente. Não em perdão, ainda não havia chegado lá, mas em uma espécie de aceitação produtiva. Acho que percebi em algum momento que continuar alimentando o ressentimento seria permitir que eles continuassem me controlando, mesmo à distância, expliquei. Seria dar a eles um poder que não mereciam mais ter. Após o almoço, caminhamos pelo centro histórico de São Paulo, conversando sobre os próximos passos para a expansão da fundação. Precisaríamos de mais profissionais, mais voluntários, mais recursos.
E como havia mencionado a Ricardo na noite anterior, um arquiteto que compreendesse a filosofia do projeto. Você está considerando dar essa oportunidade a Ricardo? Luciano perguntou diretamente quando mencionei a necessidade. Estou considerando considerar. Respondi com um meio sorriso. Ainda não decidi. Ele tem tentado se redimir pelo que tenho observado. Vive modestamente, trabalha com seriedade, devolve religiosamente as parcelas combinadas. Você acha que devo confiar nele novamente? Luciano parou de caminhar, virando-se para me encarar diretamente. Não cabe a mim dizer isso, Francisca. É uma decisão profundamente pessoal. O que posso dizer é que, às vezes, dar a alguém a chance de reparar o mal que causou pode ser tão transformador para essa pessoa quanto foi para você transformar sua dor em propósito. Suas palavras me acompanharam pelo resto do dia e pela noite seguinte. Fiquei acordada até tarde, sentada na varanda do meu apartamento na Liberdade, o mesmo onde criei Ricardo, onde vivi com José, onde passei noites em claro corrigindo provas e posteriormente criando artesanato para sustentar meu filho. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Liguei para Ricardo. Preciso que você venha à fundação hoje à tarde. Quero conversar sobre uma possibilidade profissional. Estarei lá. Ele respondeu sem fazer perguntas. Às 3 da tarde em ponto, a pontualidade sempre foi um traço que compartilhávamos. Ricardo chegou à sede da Fundação Recomeços. Recebi-o na sala de reuniões, um espaço luminoso com vista para o jardim do terraço. Ele parecia nervoso, segurando uma pasta de documentos como um escudo. Obrigado por me receber, mãe. Sente-se, por favor. Aceita um café? Aceito, obrigado. Servi 2 xícaras do café que havia preparado pouco antes, dando-me um momento para organizar meus pensamentos. Como você já deve saber, a fundação está expandindo. Vamos abrir 3 novos núcleos em bairros periféricos, em parceria com a prefeitura. É um projeto incrível, ele comentou, genuinamente admirado. Li a matéria no jornal desta manhã. Precisamos de um arquiteto que compreenda profundamente a filosofia da fundação. Alguém que possa transformar espaços comuns em ambientes de acolhimento e transformação. Que possa fazer muito com recursos limitados. Ricardo assentiu, seus olhos revelando um vislumbre de esperança. Tenho pensado muito, continuei, sobre como esses espaços precisam incorporar não apenas funcionalidade, mas também simbolismo. Devem representar visualmente a jornada dessas mulheres, da ruptura à reconstrução. É um desafio fascinante, ele comentou. Arquitetura como narrativa de transformação. Exatamente. Fiz uma pausa tomando um gole de café. Considerando tudo isso, gostaria de propor que você lidere o projeto arquitetônico da expansão. Seu rosto registrou surpresa, seguida de emoção mal contida. Mãe, eu não sei o que dizer. É uma oportunidade que não mereço. Não se trata de merecer, Ricardo. Se fosse por merecimento, provavelmente você estaria certo. Trata-se de adequação. Você possui as habilidades técnicas necessárias. E mais importante, você entende, em um nível que poucos arquitetos entenderiam, o que significa perder tudo e ter que reconstruir a partir dos escombros. Ele baixou os olhos, assentindo lentamente. Há condições, obviamente, continuei. Você trabalhará como autônomo, contratado especificamente para este projeto. Responderá diretamente a Renata, não a mim. Seu nome não será destacado em materiais promocionais. O foco deve permanecer nas mulheres atendidas, não em quem projetou os espaços. Compreendo perfeitamente. Aceito todas as condições. E Ricardo, esperei até que ele erguesse os olhos para me encarar. Isto não é um perdão. É uma oportunidade profissional baseada em suas habilidades e na experiência única que você possui agora. Nossa relação pessoal é um assunto separado, que ainda estamos navegando. Entendo, ele respondeu com uma seriedade que me surpreendeu. E agradeço a honestidade. Não estou buscando um atalho para o perdão, mãe. Sei que algumas pontes, uma vez queimadas, precisam ser reconstruídas tijolo por tijolo, se é que podem ser reconstruídas. Pela primeira vez em muito tempo, vi no homem à minha frente vestígios do menino que criei. Não na fragilidade ou dependência, mas na autenticidade.
Talvez fosse possível, afinal, que ambos emergíssemos dessa experiência como versões melhores de nós mesmos. Passamos a hora seguinte discutindo aspectos práticos do projeto. Ricardo havia feito uma pesquisa preliminar impressionante sobre arquitetura terapêutica e espaços de acolhimento. Apresentou ideias inovadoras para otimizar recursos sem comprometer qualidade ou impacto emocional dos ambientes. Ao final da reunião, quando ele já estava se preparando para sair, perguntou: "Posso fazer uma pergunta pessoal?" "Pode tentar", respondi, cautelosa. "Você se arrepende?" "De ter cancelado aquela transferência, digo. De ter escolhido este caminho em vez de simplesmente me dar o dinheiro para o apartamento e manter as aparências de uma família normal?" A pergunta me pegou desprevenida. Nunca havia formulado a questão exatamente nesses termos para mim mesma. Refleti por alguns instantes antes de responder. "Não, Ricardo. Não me arrependo. Lamento profundamente que nossa relação tenha chegado ao ponto de ruptura. Lamento que você tenha escolhido me trair daquela forma. Lamento a dor que ambos sentimos no processo. Mas não me arrependo da decisão que tomei naquela manhã no banco. Foi o primeiro ato verdadeiro de amor próprio da minha vida adulta." Ele assentiu, absorvendo minhas palavras. "Obrigado pela honestidade e pela oportunidade." Após sua saída, fiquei contemplando nossa conversa. Havia um longo caminho pela frente, tanto para a Fundação Recomeços, quanto para qualquer possibilidade de reconstrução da minha relação com Ricardo. Mas pela primeira vez, vislumbrei a possibilidade de que ambos os projetos pudessem avançar simultaneamente, tijolo por tijolo, como ele havia dito. Naquela noite, durante o jantar com Luciano em meu apartamento, compartilhei a decisão que havia tomado. "Acho que você fez a escolha certa", ele comentou, servindo-nos mais vinho. "Para a fundação, e talvez para vocês dois também." "Talvez", concordei. "O tempo dirá." "Sabe o que mais admiro em você, Francisca?" Seus olhos brilhavam com uma mistura de carinho e respeito. Sua capacidade de transformar fins em começos. Sorri com suas palavras, pensando em como minha vida havia se desdobrado nos últimos 2 anos. Da dor ao propósito, da traição à transformação, do fim de uma versão da minha história ao início de outra, muito mais rica e autêntica. Aquela mensagem de Ricardo, excluindo-me do jantar de aniversário de Amanda enquanto eu estava prestes a transferir minhas economias para ele, poderia ter sido apenas mais um capítulo na longa narrativa de exploração e desrespeito que eu havia normalizado. Em vez disso, tornou-se o catalisador para uma revolução pessoal que impactou não apenas minha vida, mas a de dezenas de outras mulheres. A verdadeira vingança, descobri, não estava em fazer Ricardo e Amanda sofrerem. Embora, confesso, houve momentos de satisfação ao vê-los enfrentar as consequências de suas escolhas. A verdadeira vingança estava em me tornar alguém que eles jamais imaginaram que eu poderia ser. Em transformar o apartamento que seria símbolo do seu status em um espaço de empoderamento coletivo. Em usar o dinheiro que ele me roubou para financiar recomeços de outras mulheres. A vingança mais doce de todas? Descobrir que, aos 63 anos, minha história estava longe de terminar. Na verdade, os capítulos mais significativos estavam apenas começando a ser escritos. Hoje, quando olho para trás e revejo toda essa jornada, percebo como uma única decisão pode mudar completamente o rumo de nossas vidas. Tenho 64 anos agora, e posso dizer com absoluta certeza que os últimos 3 anos foram os mais transformadores da minha existência. Tudo começou com aquela mensagem cruel do meu filho Ricardo, me excluindo do jantar de aniversário da esposa, enquanto eu estava prestes a transferir todas as minhas economias para comprar um apartamento para eles. "Mãe, você não está convidada. Minha esposa não te quer lá." Palavras que rasgaram meu coração, mas que, paradoxalmente, abriram meus olhos para uma realidade que eu me recusava a enxergar. Eu havia me tornado um banco ambulante, útil apenas quando minha carteira estava aberta. Naquele momento no Itaú, sentada diante do gerente Geraldo, tomei a decisão que mudaria tudo. Cancelei a transferência. Foi meu primeiro ato genuíno de amor próprio, depois de décadas priorizando os outros. Não imaginava que aquela escolha levaria à descoberta da traição financeira de Ricardo,
desviando sistematicamente dinheiro da minha conta durante anos. Não previa que me transformaria de vítima em protagonista da minha própria história. E certamente não sonhava que daquelas cinzas nasceria algo tão grandioso como a Fundação Recomeços. A vida tem um senso de humor peculiar, não é mesmo? O dinheiro que seria usado para financiar o apartamento de luxo deles, agora transformou-se em uma rede de apoio para mulheres maduras, reconstruindo suas vidas. O apartamento que simbolizaria seu status social tornou-se a sede de uma organização que já impactou centenas de vidas. A empresa que Amanda construiu parcialmente com dinheiro desviado de mim agora promove projetos sociais que democratizam a arquitetura de qualidade. Aprendi que a verdadeira vingança não está em causar dor a quem nos feriu, mas em nos transformarmos em alguém que eles jamais imaginaram que poderíamos ser. Cada tijolo da Fundação Recomeços, cada sorriso das mulheres que passam por nossos programas, cada novo núcleo que inauguramos em bairros periféricos, tudo isso é parte de uma resposta muito mais poderosa do que qualquer revide direto poderia ser. A relação com Ricardo continua sendo um trabalho em progresso. Não houve reconciliação mágica, nem perdão instantâneo. Há feridas que precisam de tempo para cicatrizar completamente, se é que algum dia cicatrizarão. Mas há também espaço para reconstrução, tijolo por tijolo, como ele mesmo disse. Sua contribuição nos projetos arquitetônicos da Fundação tem sido valiosa, e vejo nele sinais genuínos de transformação. Amanda saiu de cena quando percebeu que não haveria mais dinheiro ou status para sustentar o relacionamento, exatamente como eu sempre suspeitei que aconteceria. Quanto a mim, descobri facetas da minha personalidade que nem sabia que existiam. A Francisca empresária, a Francisca visionária, a Francisca que fala em público com confiança e inspira outras mulheres. A Francisca que, aos 64 anos, vive um relacionamento maduro e respeitoso com Luciano, sem rótulos ou expectativas limitantes. A Francisca que finalmente compreendeu que amor próprio não é egoísmo, mas a base necessária para qualquer outro tipo de amor. Se você está assistindo este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, se já se sentiu usada, desrespeitada, relegada a segundo plano por pessoas que deviam valorizá-la, quero que saiba de uma coisa: nunca, jamais, é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para dizer não ao desrespeito. Nunca é tarde demais para reescrever sua história em seus próprios termos. Talvez você não funde uma organização como eu fiz. Cada jornada é única. Mas garanto que, no momento em que você decidir colocar sua dignidade em primeiro lugar, algo mágico começa a acontecer. Portas que você nem sabia que existiam começam a se abrir. Pessoas que realmente te valorizam começam a aparecer. E você descobre, muitas vezes atônita, que seus melhores capítulos podem estar à sua frente, não atrás. Foi difícil compartilhar esta história com vocês. Expor feridas tão íntimas. Reviver traições tão dolorosas. Mas faço isso porque sei que há muitas Franciscas por aí. Mulheres que normalizam o desrespeito, que confundem sacrifício com amor, que acreditam que sua data de validade já passou. Para vocês, especialmente, digo, sua história não acabou. O ponto final ainda está longe. E o que parece ser o fim de um capítulo pode ser apenas o prólogo de algo muito mais significativo. Agora, gostaria muito que você compartilhasse sua experiência nos comentários abaixo. Já passou por algo semelhante? Como lidou com isso? O que você faria no meu lugar? Cada comentário é uma mão estendida para alguém que pode estar enfrentando situações parecidas neste exato momento. Se esta história tocou seu coração, peço também que se inscreva no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias de superação, sabedoria e recomeços para compartilhar. Histórias reais de pessoas reais que, como eu, recusaram-se a ser apenas vítimas de suas circunstâncias. Clique no sininho também para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. Lançamos conteúdo diariamente para inspirar sua jornada. Não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda nosso canal a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. E se você puder, considere contribuir com o Valeu Demais.
nossa forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção destes vídeos. Cada contribuição, por menor que seja, nos permite continuar este trabalho de compartilhar histórias transformadoras que raramente ganham espaço na mídia convencional. Manter este canal funcionando diariamente exige recursos consideráveis: equipamentos, edição, pesquisa, deslocamentos para entrevistas. Sua contribuição no Valeu Demais é o que torna possível trazermos novos vídeos todos os dias, alcançando mais pessoas que, como você e eu, estão buscando inspiração para seus próprios recomeços. Lembre-se, sua história não é definida pelos capítulos dolorosos, mas por como você escolhe continuar escrevendo depois deles. Eu, Francisca Mendes, aos 64 anos, estou apenas começando a escrever os melhores capítulos da minha vida. E você? Em que página está? Conte-me nos comentários. Até o próximo vídeo, aqui no canal Vovó Lembrou, onde nossas histórias de vida se transformam em lições de sabedoria. Obrigada por assistir até aqui, por me ouvir, por fazer parte desta comunidade de pessoas que acreditam no poder transformador das nossas escolhas diárias. A decisão que tomei naquela manhã no banco, de não transferir o dinheiro para meu filho, parecia simplesmente o cancelamento de uma transação financeira. Acabou sendo o início de uma revolução pessoal que impactou centenas de vidas. Nunca subestime o poder de dizer não ao desrespeito e sim a si mesma. É assim que revoluções começam, com uma única decisão corajosa.